Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre a introdução do capítulo 5, que é o último capítulo da parte um do nosso e-book. Nas páginas 249 a 272, temos um extenso texto sobre a fé e o seu entrelaçar com o patriarcado e a opressão das meninas e mulheres. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou Maria Lígia Conte e meu convidado especial de hoje é o professor Carlos Frederico Mares de Souza Filho. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por ter aceitado o meu convite para participar do podcast. É uma honra tê-lo aqui. Gostaria que se apresentasse, por favor. Muito boa tarde. Meu nome é Carlos Marés. O nome completo, não é? Que você já citou, mas eu uso em geral o nome de Carlos Marés para assinar meus trabalhos e como eu sou conhecido. Eu sou professor há muito tempo e professor de direito. E um professor de direito que procura descobrir dentro do direito a sociedade e fazer a crítica da sociedade a partir disso. Portanto, por isso, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com os povos indígenas, o direito dos povos indígenas. E aí, a partir do direito dos povos indígenas, a partir do direito à cultura, eu fui me levando para exatamente a defesa desses povos e das comunidades, das sociedades que são menos presas às condicionantes da nossa sociedade envolvente, da sociedade capitalista. Então, como essas sociedades têm direitos em relação à sociedade capitalista propriamente dita. Passei a minha trajetória de vida é longa, não é? Eu já tenho bastante idade e durante minha juventude eu lutei contra a ditadura no Brasil, tive que sair para o exílio, fiquei 10 anos no exílio. Então a minha luta, a minha vida tem sido sempre uma vida em defesa dos povos mais oprimidos, dos povos que têm direitos negados. Exerci muitos cargos, né? Inclusive dentro do Estado. Entendo que o Estado não é a solução, mas a solução passa às vezes por ele, e às vezes o Estado é impeditivo das soluções. E por isso a gente está às vezes dentro do Estado, é importante porque a gente tenta fazer com que o Estado mude um pouco a sua função de preservador de uma ordem injusta. Tá? Minha vida é mais ou menos isso. Um grande currículo, que fantástico. E já esteve certamente já esteve com grupos indígenas em diversos lugares no Brasil, ou é mais é mais uma coisa acadêmica, como é? Não, não é nada acadêmico, ao contrário, a academia ela só veio depois, justamente para, inclusive, dar possibilidade de aprofundamento em estudos. Mas o meu trabalho começou diretamente com os povos, ou seja, indo às aldeias, vendo os problemas concretos, estudando as contradições e tentando encontrar soluções. Então, eu diria que se me chamam de acadêmico, eu diria, olha, esse não é um adjetivo que me serve muito, não. Embora eu seja um acadêmico, porque estou dentro da universidade, dou aula, tenho um grupo de pesquisa, cumpro todas as obrigações que a academia exige, publico as coisas que a academia exige, faço o que a academia exige, mas a minha atuação é fundamentalmente fora da academia. Isso, que ótimo. A academia não o define, que isso é ótimo. Então, esse texto que a gente tem hoje para gente, que eu mencionei para nós falarmos, é sobre a fé. O título do capítulo é A Fé que Move Montanhas. E o texto todo é sobre a fé. A fé que move montanhas, a fé de Jesus Cristo. Daí fala também dos os bons mitos e os maus mitos. Fala de profetas, falsos profetas. Mas tudo isso misturado, tudo isso como o trabalho é sobre as meninas, então vai mostrando também a opressão. Essa fé muitas vezes leva, ou talvez muitas vezes, talvez seja a base do patriarcado, né? As religiões estão a base do patriarcado, e isso leva à opressão da humanidade, mas com uma força muito grande sobre a mulher. Então é interessante que tenha também a questão dos povos indígenas no seu conhecimento, porque aqui eu já conversei com muçulmanos, com ateus, já conversei com cristãos de várias linhas, mas eu nunca conversei com ninguém que tivesse conhecimento sobre os povos indígenas. Então, eu gostaria de saber por onde a gente pode começar nessa coisa toda de fé. Bom,
só ressaltando, eu teria muita dificuldade de falar sobre os povos indígenas, desde essa perspectiva, ou seja, desde a perspectiva da sua cosmovisão, da sua concepção da realidade. Né? Então, você continua com a dívida, precisa falar com os grandes xamãs, não é? Nós temos no Brasil grandes xamãs, o Ailton Krenak, Davi Copenaua, Daniel Munducuru, que sabem, né, dessa espiritualidade indígena. Eu não teria Essa- condições de falar sobre isso, obviamente, né? Eu acho que nem você Ok. espera que eu fizesse. Então vamos, ok. Então vamos nos manter, vamos nos limitar à fé. A fé e o que ela representa para nós, para nossa sociedade. Como é que eu acho que a gente poderia começar definindo fé, que tem a definição de dicionário do que é fé, mas é uma coisa que não é muito, que é bastante abstrata, né? Inclusive quando a gente vai equilibrar fé e crença, né? Que são duas coisas muito parecidas e diferentes. Enfim, vamos falar sobre a fé. Pois é, eu tenho certa dificuldade de falar sobre fé. Eu sou ateu e acredito, mas acredito na espiritualidade humana, e não só humana. Eu acho que a consciência, o saber, a fraternidade, a relação com as pessoas, a relação com a natureza, a vivência com a natureza e com a humanidade fazem parte de um conjunto espiritual muito grande e que não é necessariamente movido por uma ordem externa, divina, que é capaz de acertar as divergências que existem. Eu acho que as divergências, as contradições, elas existem no seio da sociedade e na sociedade com a natureza, e dentro da natureza. Então, essas são as contradições e que, de certa forma, têm uma ligação espiritual. Não é? Eu acho que se a materialidade, o material, no meu modo de ver, é o guardar para o futuro, ou seja, guardar materialmente para o futuro. Essa expectativa de poupar, de guardar para no futuro ter. Eu acho que isso é materialidade. Né? Isso está fora da espiritualidade. A espiritualidade não é guardar para o futuro. Ao contrário, a espiritualidade é o viver o momento. E viver o momento na sua interação com os outros seres, né? Natureza e, e humanos, não é? Mas eu acho que, então, para mim, a fé não diz muita coisa. Ou seja, não é a fé que me move, é a crença na própria humanidade e na própria relação da humanidade com a natureza. Nesse sentido, eu penso que, ao invés da palavra fé, a palavra que move mais isso e que tem mais relação com isso é a esperança. Porque a esperança é a construção. Não é? O Paulo Freire dizia que a esperança não vem do verbo esperar, mas vem do verbo esperançar, ou seja, não é esperar. Por quê? Porque a esperança é ativa, ela constrói. Então, o construir relações, e agora fazendo uma diferença muito fina, construir relações não é construir patrimônio, não é acumular riqueza, mesmo porque o conceito de riqueza capitalista são riquezas materiais de bens arrancados da natureza que podem ser trocados por outros bens. Então, está nesse meio da riqueza a mercantilização, a mercadoria. O que, na verdade, se acumula é uma riqueza chamada mercadoria. Então, não é isso que significa ter esperança e construir a vida coletiva, futura, etc. Não é? A construir a vida coletiva é construir relações humanas e relações com a natureza, sem absolutamente nenhuma necessidade de acumular. Por quê? Porque no processo dessa relação, tanto a natureza quanto a humanidade provê. Então, se os cristãos dizem que Deus provê, eu acho mais fácil a gente dizer que nós mesmos provemos os nossos próximos e a natureza nos provê a todos. Então, nesse conjunto, não cabe uma figura como a figura de Deus, por exemplo, que tem esse controle, ou tem esse poder
de prover, não é? Porque não é ele não tem condições de prover se a natureza não prover. Eu fico buscando, eu me defino muitas vezes como buscadora. Eu fico buscando, é, mas eu não sei exatamente o que que eu estou buscando. Então, eu digo, eu estou buscando o divino. É confuso para mim quando você diz, eu sou ateu, e daí fala de espiritualidade. É, Mas tipo, o que é a espiritualidade? a espiritualidade é relação, é compreensão. A realidade, a espiritualidade é o conjunto de sentimentos humanos e da natureza. Nesse sentido, o que é Deus? Deus é um ser acima disso, que controla isso. E isso, para mim, não existe. É isso que não existe. Certo, Agora, as relações, claro que existem. E quanto menos a pessoa tem necessidades materiais, ou seja, tem ambições ou necessidades materiais, inclusive de acumulação, mais essa relação se dá. E, portanto, ela é mais espiritual. Por isso que eu digo, os povos indígenas, os povos tradicionais africanos, têm uma espiritualidade muito mais profunda ou muito mais densa do que a espiritualidade da sociedade capitalista. A espiritualidade da sociedade capitalista é colocada num templo, enquanto que essas outras espiritualidades é colocada no dia a dia. Convive com essa espiritualidade. Que o que significa, no fundo? É a fraternidade, é a relação amistosa com a natureza. E, para isso, o conhecimento, não é? Um conhecimento, essa relação sentimental é uma relação de conhecimento, porque só sente quem conhece, né? Quem não conhece não sente. Então, essa relação e esse sentimento não é só humano. Esse sentimento é um sentimento também dos outros seres da natureza, não só animais, os vegetais. Então, para mim é muito claro isso, que esta relação que nós temos, fora do capitalismo propriamente dito, fora da compra e venda, fora do dinheiro que eu acumulo no meu bolso, que absolutamente não é nada, mas ele representa a possibilidade de eu comprar coisas que me satisfazem. Se eu não preciso comprar coisas que me satisfazem, estou com a vida materialmente resolvida. E se a vida materialmente está resolvida, me resta a vida espiritual, que é essa relação de sentimento. A gente pode usar uma palavra que eu gosto muito, que é o amor. hum, Esse, o sentimento com as outras coisas é uma relação de amor. entendi. Mas Esse, para isso não precisa ter ninguém que controle. não tem ninguém que controle. Então, esse Deus, eu vou chamar de o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras Sagradas, né, que não é só o caso da Bíblia, esse Deus que controla, que manda, que castiga, que pune, que Isso. pragueja, inclusive, esse Deus eu não acredito também. Mas a minha dificuldade em me chamar de ateia é que eu acredito num criador, e esse criador não precisa ser uma Ah, não. pessoa, um ser, uma. Poderia ser uma. Sei. Porque há de ter um começo das coisas, não? Não. Não, é aí que vem o problema. Quer dizer, se teve um começo, um boom, esse começo, primeiro, não pode ser chamado de Deus, porque se ele não continuou controlando, ele não é mais. Ele Ah, foi. fez e Segundo, abandonou, não cabe. largou a mão. Esse boom foi suficientemente consciente, foi um ser consciente que disse boom, boom, criou? Provavelmente não, porque isso é um processo de transformação. Agora, quando? E aí vem um problema do tempo. Nós é que inventamos o tempo. O tempo é uma invenção. Hum, Que tempo? Para que se pensar no tempo? Se você pensa fora do tempo, você diz assim, para que começo e fim? é. É um processo permanente de transformação. A própria vida nossa. Nós colocamos tempo e fim porque a gente pensa no nosso nascimento e na nossa morte. Mas, obviamente, é, antes de nós e depois de nós, a vida continua. Então, se você não pensa em tempo, você não precisa pensar no começo. Então, não interessa como começou. Como começou o quê?
como começou a humanidade, como começou a Terra, como começou o sistema solar. Mas sempre tem uma coisa antes, né? Antes de começar o sistema solar, tinha uma coisa antes. Bom, e é essa mentalidade, que é uma mentalidade muito humana e muito restrita, e muito europeia, eu diria, e muito cristã, essa mentalidade de tempo é isso que confunde as pessoas. Agora, ao mesmo tempo, essa mesma mentalidade cristã tem que para você resolver essa temporalidade, você tem que ter um ser acima. O, o Davi Copenaua tem um livro que eu considero um dos livros mais bonitos que nós temos na América a respeito da espiritualidade indígena, que é muito mais, porque não É. existe espiritualidade isolada. A espiritualidade está junta com as outras coisas, está junta com a materialidade. As coisas são uma só, né? Não são uma caixinha, como a modernidade fez, a modernidade europeia cristã que fez a caixinha da espiritualidade, a caixinha da materialidade, a caixinha dos bons sentimentos, a caixinha do pecado, a caixinha do perdão. Isso tudo está junto, isso tudo é junto. E o Schopenhauer, ele tem um grande livro, se chama A Queda do Céu, onde ele explica essa cosmovisão Yanomami. E na explicação ele tem uma coisa que é muito, muito interessante, eu já ouvi ele falando sobre isso também, que é muito bom. Ele diz assim, é engraçado, os brancos colocam o Deus dele lá longe, no céu, um lugar que ninguém chega, que ninguém pode chegar, um lugar totalmente fora da vida humana. Mas que Deus é esse que não convive conosco? Como é que ele está lá? O meu Deus, ele diz, meu Deus é a floresta. Meu Deus está aqui, está comigo todo dia. Porque a floresta que provê as minhas cidades, e, portanto, ele é o meu Deus que está provendo as cidades. Não pode estar longe. Se ele estiver longe, se ele sair de perto de mim, eu não tenho mais vida. Então, é muito interessante essa concepção, né? Porque tudo isso que nós estamos falando, o tempo, o espaço, tudo isso são construções da humanidade. Você vai perguntar para o jacaré ou para a onça, fazer essas questões, eles vão dar risada, né? Eles sabem rir também, certo? Né? Provavelmente. Eles vão dar risada, às vezes eles querem saber isso. Não tem o menor sentido o que você está falando, né? Então, agora, o ser humano porque é interessante, né? Todo povo tem um mito de começo, né? Como surge aquele povo, né? São muito parecidos. Assim como o mito cristão, é tudo muito parecido. De repente, mas sempre, isso aqui consta, sempre tinha uma coisa antes. É. Algo já tinha. Portanto, nunca é o começo. O começo nunca é o começo. Né? Agora, eu realmente, por causa disso, não faz parte do meu mundo de preocupações esse começo longínquo, essa preocupação se alguém fez, alguém não fez. Eu tenho certeza que não fez, porque não é de se fazer, as coisas se fazem. Né? O criacionismo absoluto, ele é ridículo do ponto de vista da observação empírica, não é? É ridículo, porque se tudo é criado, nós não podemos admitir que haja espécies novas. E há espécies novas. E, em segundo lugar, se tudo é criado, provavelmente foi criado só na Terra. Há de ter outros mundos, com outras coisas, com outras criações. Portanto, ele não foi criado, foi construído. As coisas foram construídas e foram se construindo. Né? A partir da agricultura, que é, vamos dizer, 10 mil, 12 mil anos atrás, a quantidade de novas vidas que foram surgindo, novas espécies de vida surgidas, é brutal. E, então, o criacionismo radical, esse que diz todas as coisas são criadas, foram criadas por Deus, certo? Para mim, isso é reflexo de uma ignorância e não de um pensamento sábio, não é?
Não, não é possível que se imagine assim. As coisas se transformam. E se elas se transformam, esse processo de transformação, ele só se você disser que esse processo de transformação é o criador dentro de cada um que faz a criação. Mas daí é especulação pura, né? É dizer, bom, então as plantas também têm a essência divina de criação, porque elas também se transformam. Esse processo de transformação você faz em planta, você faz em animal, você faz em pedra. Então, então daí não faz parte do meu universo de preocupações isso. Isso não faz parte do meu processo. Meu universo de preocupações está nas relações entre humanos e natureza. E você E diria só. você diria que toda essa questão da fé, da, não da fé, a fé de cada um, mas como ela se expressa nas religiões, essa é uma eu vejo essa como uma das grandes causas dos nossos maiores problemas, não é? Eu não sei se eu chamaria isso a fé como a causa. É, eu Eu digo, acho não é que a fé, mas as religiões, né? Como elas, as casinhas, né? A igrejinha, o templo, isso. eu acho que até nem é tanto isso quanto é essa concepção da negação do outro. Porque quando você admite que existe só o teu Deus criador é o Deus criador e o Deus dos outros não vale nada, você exclui todos os outros. Então é um processo de exclusão dos outros. Porque se o Davi acredita que o Deus dele é a floresta, ele não está absolutamente incomodado se o meu Deus é o asfalto. Tanto faz para ele. Porque esse é um problema meu. Se eu acredito que o meu Deus está no asfalto, tudo bem. Ele só acha estranho que o Deus dos brancos esteja tão longe. Mas isso é um estranhamento, não é nada mais do que isso. Quer continuar simples? Continue. Não é que ele queira que todos tenham o Deus, o seu, o seu, o seu criador na floresta. Não é isso. Né? Então, eu acho que o mal é exatamente essa perspectiva de que do tomar para si a verdade absoluta. Então, quando a fé se transforma em a verdade absoluta, ela é altamente negativa. Por quê? Porque exclui os outros. Hum. E porque quando exclui os outros, exclui o amor, exclui o sentimento. E, portanto, não tem mais nenhum tipo de espiritualidade. É Esvaziou, pura matéria. esvaziou. Então, esvazia. Né? Se Como você que a não gente pode, tem. como que a gente pode substituir, então, essa palavra é repetida várias vezes nesse texto que eu te mandei, andar pela fé, que vem dizendo várias vezes Eu da grande digo, virtude de andar pela fé. Então, como é que a gente substituiria isso eu, de um jeito que faz sentido? eu acho que não precisa substituir, eu acho que a palavra é só um continente que você coloca um conteúdo, não é? Então, eu não uso a palavra fé. Não uso porque ela gera esse tipo de confusão. Hum, Né? Ela gera esse exclusivismo. Né? a Eu gente, uso a palavra esperança. esperança. E a esperança é coletiva. Né? A esperança ela tem essa força, essa construção, essa ideia da construção. Né? E o ser humano que imagina, por isso eu acho o cristianismo é muito engraçado, né? Ele tem algumas expressões muito engraçadas, no meu modo de ver, assim, graças a Deus, né? Mas, e depois, se Deus quiser, né? Mas se Deus quiser isso, ele não vai querer outro. E que, portanto, num conflito, se Deus quiser, vence aqui, mas se Deus quiser, vence ali. Então, você nunca, sempre tem a individualização do Deus, né? A individualização, ou da fé, se pode também dizer. Então, quando você individualiza, você restringe e exclui. Agora, a gente tem que ter claro que a sociedade europeia, cristã, colonial, que começa mais especificamente no século XV, vai para o XVI, que se transforma em sociedade colonial, que vai colonizar a África e a América, na ordem contrária, a América e a África. Essa sociedade
é a sociedade das exclusões. E essa exclusão se faz com esse sentimento de superioridade. E quem dá essa superioridade? É Deus. Quem lhes dá é Deus sempre. É, Claro, é. Deus já deu assim, então está resolvido. Se você tira essa parte, quem é que concede essa superioridade racial, social, etc.? Quem é que dá? Não, não, nenhum ser, ninguém dá. É a relação que dá. Mas então, se é a relação que dá, a relação está errada, porque a relação tem uma maldade nessa relação. Então, essa maldade não se justifica pela vontade de Deus. Portanto, ela tem que ser corrigida. Então, eu acho que o grande drama que nós temos da humanidade é que a humanidade acabou por se entender primeiro exclusiva, né? Que a primeira exclusividade é do próprio ser humano, né? O ser humano do lado de cá e o resto da natureza fora. Segundo, os coletivos. O ser humano, quando construiu essa ideia da exclusividade humana, construiu a exclusividade do indivíduo. Então, todos os grupos, as sociedades, as comunidades que se reúnem, elas já não têm mais poder, porque elas são só a realização do individual. E então, nesse processo colonial, os indígenas, os tradicionais africanos, etc., estão fora. Então, já temos a natureza fora. Já temos agora as comunidades, os que pensam comunitariamente, os que agem comunitariamente, fora. A relação fica só em uma relação de capital-trabalho. Só de quem tem capital e quem produz o trabalho. É uma relação, portanto, capitalista. Essa relação altamente individualizada e altamente capitalizada, no sentido que todos, inclusive o trabalho, se transforma em capital, você tem que acumular para poder ter um capital, essa relação exclui dentro dela outros indivíduos, dentro dela. Exclui as mulheres. Começou excluindo, já saiu excluindo. E por que exclui as mulheres? Porque as mulheres não trabalham nessa concepção de produzir riqueza, elas apenas cuidam, e o cuidado não é produção de riqueza. Então, excluiu as mulheres, excluiu os não trabalhadores, aqueles que dizem: eu não quero trabalhar, eu colho o fruto que a terra me der, e estou aí, que alguém me dê. Então, eles vivem de esmola, né? São excluídos, e excluídos aqueles que têm menos capacidade pessoal direta de acumular riqueza. Né? Já seja porque bebe, seja porque não gosta, seja porque é chamado de preguiçoso. Então, essas exclusões, veja que a sociedade se constrói em cima de exclusões, desde a natureza, passando por tudo isso, né, e no excluir diariamente. Agora, o que justifica essas exclusões? Primeiro, a ideia, né, essa ideia geral da meritocracia, né? Não, mas é que eu sou mais esperto que os outros, então eu tenho mais direito, mas não convence. No fim da história, tem que ter algum ente externo que dê essa condição. E qual é o ente externo que lhe dá essa condição? A pior solução é essa, é de um ente externo chamado Deus. Daí exclui os outros. Como eram chamados, né, no começo da colonização, os infiéis. Os Né? infiéis. É. Você, é, você acredita em uma vida única ou em outras vidas? O espírito transita ou não transita? Ah, não, Não não, acredita uma nisso. só. Não, a espiritualidade está aqui, não é? Ela é a relação. Se eu morro, a relação acaba, continua a relação, porque eu imagino que os meus amigos, os meus netos, os bisnetos não, porque já está muito longe, mas os netos, não, tem uma lembrança, vão lembrar, olham, continua a relação. Mas chega uma hora, acaba a relação. Então, o nosso objetivo, o que a gente deveria buscar na vida é o conviver. Só. Não acumular, não fazer riqueza, Não, não.
Não, isso acumular, eu acho que o pulo suicida da humanidade. Todas as vezes, não é só o capitalismo, todas as vezes que a sociedade se construiu para acumular, se voltou à acumulação, ela degenerou. E pegamos exemplos, assim, tipo da Mesopotâmia, e nós podemos pegar exemplos mais simples, como, por exemplo, a Ilha da Páscoa. A Hum, história da Ilha da Páscoa é muito como se diz, exemplar, não é? Porque se construiu uma riqueza. A riqueza da Ilha da Páscoa não era nem a riqueza para trocar, não era nem a possibilidade de troca futura. A riqueza da Ilha da Páscoa, em um determinado momento histórico, era a construção daquelas grandes estátuas de pedra, os moais. O que é aquilo como riqueza? Então, foi a sociedade que inventou que aquilo era riqueza. E para construir esses moais, o problema é que você tem que destruir demais a natureza. hum, Você tem que impor uma força de trabalho brutal e uma destruição das árvores para poder fazer transporte, etc, etc. E quanto mais rico ficava a sociedade da Ilha da Páscoa, isso é, quanto mais moais tinha, mais pobre era a sociedade do ponto de vista da alimentação, da possibilidade humana de resistência, etc, etc. E a sociedade acaba fundindo, né? Ela conseguiu destruir toda a vegetação da Ilha da Páscoa e todos os animais vivos, não humanos, porque comeram todos, inclusive pássaros. Como era uma ilha muito distante, não teve como reproduzir. Demorou muito tempo para ver essa reprodução. Portanto, as sociedades, quando essa imaginação da construção de riqueza e da acumulação de riqueza é destrutiva para a sociedade. Eu acho que a humanidade está nesse caminho. É a acumulação de riqueza destrutiva. Para que tirar mais ouro? Para acumular. Para que tirar, fazer essa mineração que quer fazer? Para que mais petróleo? Para que é para acumular. Tudo isso para acumular. E isso leva à destruição. Agora, em nível global. Naquele momento foi só a Ilha da Páscoa, né? Só a Mesopotâmia, só o Egito. Agora é global. entendi. Aí, então Então, agora nós não temos Deus, nós não temos uma outra vida. É, e o que que a gente faz? Então, provavelmente a gente não tem também justiça. Aquilo que a gente chama de então justiça divina, ele vai pagar, a o justiça, dele mas está a justiça, guardado, não existe. não, Então, a a justiça, justiça não existe. a divina não. Não, a justiça na vida. A justiça na vida existe, no sentido que a justiça é a relação também, é a relação de fraternidade, é a relação de dádiva. Né? O que é a relação de dádiva? Eu te dou não exatamente o que se me deu, mas eu te dou porque eu quero dar. Hum, E é justo? É justo. Você cria, cada um cria a sua própria justiça. Se você me deu um presente, eu te darei um presente. Não como obrigação, que daí é contrato, daí não é presente. Né? Então, entendi. nessa relação, não, e por isso eu repito, não só humana, mas também da natureza, se a natureza está me dando o meu de comer, eu tenho que retribuir a natureza. E isso é um sentimento de justiça. Agora, eu vou retribuir a natureza com o quê? Com comida? Não, eu vou. Não, a natureza não precisa de comida, essencialmente, né? Até precisa, né? Mas eu vou retribuir a natureza de uma forma não agredi-la, de possibilitar que tenha meios dela sobreviver melhor, etc, etc. Por isso que eu digo, por exemplo, o direito à alimentação, que é um direito essencial, não é? É um direito a qualquer um que se diga direito à alimentação, lógico, óbvio que é um direito, né? Não é um direito dos seres humanos, é um direito à natureza, um direito dos bichos, é um direito das plantas. O direito à alimentação foi admitido no sistema jurídico na década de 90 do século XX, o direito.
Então, esse sistema de justiça que a modernidade europeia criou é um sistema de justiça de pé quebrado. É totalmente de pé quebrado, porque ele não tem nenhuma espiritualidade, ele só tem um sentido de materialidade. Qual é a justiça que cria? Se você me deu um pão, eu tenho que te pagar o valor do pão. Essa é a relação de justiça da modernidade. E quando eu falo em justiça, estou falando de outra coisa, estou falando da dádiva. Se alguém deu, se a natureza deu, ou se uma pessoa deu, você retribui. Mas pode retribuir com um sorriso, está valendo. Se a pessoa não precisa nada, um sorriso está bem. Né? E as Então, pessoas malvadas, muito malvadas, não indivíduos, eu gostaria de falar de indivíduos, mas não indivíduos, grupos e governos e essas coisas todas que a gente estava falando voltando à opressão, né, contra a mulher. Então, as mulheres estão sofrendo há muitos anos, há décadas, há sim. milênios e tal. E então não estão recebendo o que é delas de direito, né? No que é nosso de direito, que seria a igualdade, né? Estar em pé de igualdade com os homens. E aí a gente vê essas guerras, vê esses novos governos assustadores e tal. É, eu sempre digo que eu não acredito em Deus, não acredito em inferno, mas eu queria tanto que tivesse. Então agora estou desacreditando, estou me colocando onde eu estou, na verdade, porque eu não acredito nessas coisas. Mas para esse tipo de coisas, então não há justiça. Vai ter que chegar um momento. Não, não tem justiça. Justiça Não, no sentido de trazer justiça para os não, oprimidos, não é tem isso que eu digo. vingança, você quer dizer. Né? Não tem vingança, não tem sanção. Hum. É, no sentido de que essas pessoas não vão sofrer. Fizeram sofrer e não vão sofrer. Ah, Eu acho que o espírito de vingança não é o melhor espírito das relações. Não é? Se uma árvore, se cai um pau de árvore na minha cabeça, eu não vou cortar a árvore por causa disso. Não vou. Se um cachorro me ataca, eu não vou simplesmente matar o cachorro porque ele me atacou, embora eu não precisava matar, né? Bastava segurar, mas eu de raiva, porque ele me atacou, que ousadia é essa de me atacar, hum, eu o mato. Então, esse espírito de vingança, eu acho que não é o espírito mais, digamos assim, nobre. eu não sei se nobre não é a palavra, porque os nobres nunca foram muito, Muito né? nobres, Mas eu né? acho que mais universal, digamos, das sociedades humanas e não humanas. Agora, as maldades, elas, pois bem, existem, construídas socialmente ou não, não é? Eu também não digo que todas as maldades que são construídas socialmente, né? Os maus são apenas reverberam o que a sociedade lhe apresenta, né? Se não tivesse sociedade, eles seriam bons. Não, não sei. Eu nunca me debrucei muito a pensar sobre quando uma pessoa é mal, é ruim, ou qual atitude é mal, é ruim, não é? Eu sempre vejo que as maldades da nossa sociedade estão, em geral, ligadas ao problema da acumulação. Né? A- É. O poder, né? O Por quê? poder e a riqueza, né? Mas o poder e a riqueza sempre andando muito junto. Né? Por quê? Hum. Porque só é justificável a escravidão só pode ser justificada para a pessoa se ela considerar que aquela outra pessoa é inferior e não merece, não tem direitos, não tem, seja lá, né? Então, Hum. se dá o senhor se dá o direito de explorar o trabalho do outro na escravidão. Mas também não é só a escravidão, é também no trabalho, né? No trabalho doméstico, é também na relação com a mulher. Então, essa maldade toda é uma maldade, essa eu acho que ela é construída socialmente, tem que justificar, né? Justificar um poder sobre o outro. Né? Eu acho que as sociedades que não se constroem assim, né? Eu tenho a cidade de Chavante, ela tem algumas coisas muito curiosas. Né? Hoje, muita dificuldade de exercer, mas o Juruna, que era
um Chavante que foi deputado, né? É, é. Uma vez eu conversando com ele, eu perguntei para ele como é que os Chavantes escolhiam o cacique, que tinha um problema lá qualquer, e eu disse, poxa, juro, né? Como é que o Chavante escolhe cacique? Ele me olhou com uma cara desolada e disse assim, Chavante não escolhe cacique, não. Eu digo, como não escolhe cacique? Como é que o cacique vira cacique? Ele disse, bom, cacique é cacique porque é cacique. Ele já é cacique. Eu, como que já é cacique? Ele nasce cacique? Não, ele não nasce cacique. Criança não é cacique. Ele tem que ter uma vida na comunidade durante muito tempo, mas ele vira cacique. Mas como é que ele vira cacique? Uai, quando os outros chamam ele de cacique. Fantástico. Né? Quer dizer, quando ele tem seguidores suficientes para que aceitam a sua ordem, ele é cacique. E passou a ser cacique. Ele, daí, ele é cacique. Então, ele já é cacique. E se, porventura, alguém não quer obedecer a ordem do cacique, não obedece. E se a coisa é tão grave que não acha que aquele cacique não serve, ou vira cacique, ou arranja outro cacique. Ou seja, quando ele me disse isso, foi muito interessante, foi uma conversa muito boa, muito amena, mas muito profunda. E é o sentido da liberdade. Esse é o verdadeiro sentido da liberdade. Quem é É. meu chefe? É quem eu quero que seja meu chefe. Se eu não quero que seja meu chefe, eu não obedeço. É aquele que eu reconheço como chefe, né? É aquele que eu reconheço. Então, eu acho que o problema é que quando a gente botou tudo em casinha, e principalmente a sociedade moderna, europeia, cristã, a partir do século XV, que botou tudo muito em caixinha, que encaixou tudo, ela encaixou também as maldades. Olha, Né? E as maldades são postas exatamente nesse sentido. É o racismo, essa exclusão da natureza, portanto, a natureza está fora, as sociedades, é, as sociedades solidárias estão fora, as mulheres estão fora. e Isso é colocado em caixinha. a nossa saída dessas caixinhas, ela é o que é um trabalho de estudo, é um trabalho de meditação, um trabalho Não, não, solitário, eu acho, individual, como sabe, é? eu acho que isso é muito difícil, é um longo trabalho. Eu não sei se a gente vai ter tempo de fazer isso, porque eu acho que o mundo está acabando, o mundo está chegando no fim. O mundo humano, né? Essa concepção humana do mundo está chegando ao fim. Então, é duas coisas. O mundo chega ao fim, e daí vamos ver o que acontece no dia seguinte. Vai ter gente ainda no dia seguinte. As gentes do dia seguinte não vão acumular, porque tudo que eles acumularam, acabou. Então, vai ser uma nova sociedade completamente diferente, reorganizada em outros planos, etc. Agora, é possível mudar o que tem ainda e salvar um pouco do mundo? Eu acho que até é, mas é preciso mudar muita coisa. E eu acho que quem dá o exemplo da mudança hoje no mundo é justamente as sociedades, essas sociedades solidárias que já existem na América Latina e na África em grande quantidade e que começa a reconstruir em alguns pontos. Por exemplo, eu acho que os camponeses e a agroecologia têm muito a oferecer nesse sentido, porque quem produz esses alimentos, alimentos agroflorestais, agroecológicos, etc., eles produzem primeiramente para a sua sobrevivência. Então, eles sobrevivem com isso. Então, se estão sobrevivendo, eles não precisam nem acumular. Então, o que sobra da produção, eles é para acumulação, tá? É para comprar roupa, sapato, etc. Mas também pode doar. E eu acho que nós tivemos exemplos disso muito concreto, o MST fazendo as doações durante a pandemia. E continuam fazendo hoje, eles aprenderam a doar durante a pandemia, pela carência que havia, e continuam doando. Então, no meu modo de ver, a esperança, e aí não é fé, a esperança é de que esses povos consigam se sobrepor à sociedade capitalista
como ela é hoje. Com um detalhe, a sociedade vai reagir e está reagindo. A sociedade capitalista Uhum. reagindo. E como é que a sociedade capitalista reage? Com violência. Ela não sabe fazer de outro jeito. Não sabe fazer. Não vai ser com amor, que não tem amor. O amor não faz parte da sociedade. O que faz parte da sociedade é a violência. E a violência, inclusive, alimenta a própria sociedade. Então, a guerra alimenta o capitalismo. Então, o que nós vemos hoje dessa direita e baba, não é? A minha sensação era que está babando porque está vendo que a sua capacidade de manutenção do sistema está acabando. Não tem mais saída. Então, baba. Isso acontece com qualquer animal. O animal aquado reage assim. Hum. E eu acho que o capitalismo está aquado e está reagindo assim. Essa é uma esperança. É uma esperança. Individualmente, o que que a gente faz para colaborar? Ah, Para mim é, mesma, o que eu faço para mim e o que eu consigo fazer para colaborar com essa mudança externa. é. Eu acho que as coisas são muito. Nós sempre pensamos no indivíduo, mas nós temos que sempre pensar na coletividade. Eu acho que as coletividades estão fazendo. Eu acho que, pessoalmente, o que a gente tem que fazer é acreditar nas coletividades. E colaborar com elas, claro. Colaborar ou não, porque é um problema de cada um, né? É esse problema que eu digo de fraternidade. Se eu acho que essas comunidades estão me dando uma perspectiva, eu, como dentro do princípio que eu te falava da dádiva, eu me sinto na obrigação de colaborar. Agora, não é que eu precise, e não é que se eu não colaborar não vai acontecer. Eu, pessoalmente, já estou meio no fim da vida, já não tenho tanta preocupação, porque agora já passou. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Né? Agora, por daqui para frente, só vou ver, só vou viver sobre o que já fiz. Né? Mas o que eu digo para os meus alunos é isso: continuem fazendo, continuem entregando para a sociedade o que a sociedade te dá. Não numa obrigação contratual, mas de uma relação de dádiva. Às vezes a gente dá mais do que recebe. Pode, e é comum. E eu acho que os camponeses, por exemplo, e os indígenas também, e os quilombolas, eles dão muito mais do que recebem, no sentido da própria natureza. O que eles dão para a natureza, o que eles ajudam, o que eles facilitam, o que eles dão, alimentam, é muito mais do que recebem. Mas isso não é uma contabilidade a ser feita. Porque quem faz a contabilidade é a sociedade, esta sociedade envolvente, violenta. Essa faz a contabilidade. E diz para você: você está devendo. E o pior é que você está sempre devendo. E essa coisa do acumular, tô pensando aqui agora, que a gente, quando tem essa. Eu até uns minutos atrás eu acreditava na reencarnação. Agora eu tenho, sempre tenho dúvidas e eu adoro ter dúvidas, porque as dúvidas me fazem pensar e ir atrás, enfim. Mas se eu acredito na reencarnação, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu vou fazer o bem, vou acumular a bondade, vou acumular conhecimento, vou acumular coisas boas para numa próxima vida eu ter, não sei se ter melhores condições, nascer numa outra vida com mais vantagens, vamos usar assim, não é a melhor palavra, mas né, com isso tudo. Mas considerando que a gente não tem uma outra reencarnação. Então, tudo que eu faço aqui, não em questão de bondade, porque eu acho que ser bondade, o que você faz de bem, o que você faz de bom para os outros, não é para acumular pontinho no céu, mas de conhecimento, por exemplo, você tem todo o seu estudo, tudo que você aprendeu, tudo que você aprendeu na vida. O que você ensinou, ensinou, o que não ensinou, depois da sua ida, acabou. Pô, nem tem como ficar. Ou seja, Não, não ficaria com o seu espírito para seguir um espírito para uma outra etapa.
Para mim, isso não faz o menor sentido. Fazia para mim, Porque mas é isso aí. Por isso que eu, por exemplo, quando eu escrevo um artigo, escrevo um texto, ainda que seja um texto pequeno, apenas lembrando, quando eu conto, por exemplo, essas histórias, né? Eu conto a história de um cacique, do cacique Cocrenum, como é que ele era, etc. Quando eu estou contando isso, a minha sensação, ou a minha esperança, é de que eu estou entregando alguma coisa, é, estou devolvendo alguma coisa. Devolvi. Se ninguém vai ler, o que eu vou fazer? Não vou obrigar ninguém a ler. O que pode ser até que eu esteja errado, que não seja assim, que eu devia vender esse papelzinho ali na esquina e comprar uma arma, né, para me defender dos bandidos. Pode ser, pode. Pode ser que seja essa a verdade. E eu vivi tudo numa ilusão. Paciência. Né? Mas eu acho que, na minha convicção, quando eu entrego uma coisa, quando eu publico uma coisa, eu faço uma conferência, faço uma palestra. Agora eu estava no Xingu conversando, tentando encontrar soluções para arrumar problemas de conflito profundos que tem com os ribeirinhos lá do Xingu. Eu estou fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque eu estou devolvendo, simplesmente. Faz parte da dádiva. olha que Então, legal. eu acho que essa é a ideia, né? E, bom, se eu morrer, eu imagino que eles vão sentir, né? Eles vão dizer, pô, Cara, era legal, né? pena, o cara encontrava uma saída boa, não tá. Vamos ver o que ele te disse aqui, se ele disse alguma coisa que dá para usar ainda e tal. Senão, eles vão perguntar para os outros. Não vai ter alguém ou alguéms, né, que vão substituir, que vão tocar o buraco para frente. O que eu pude fazer na minha vida, eu já fiz, eu ensinei quem eu podia. É, Se aprenderam, é. aprenderam. Se não aprenderam, eu tento dar o mais que posso, porque eu escrevo. Estou falando aqui com você, né? Tudo isso eu estou entregando, né? Entregando. É, Agora, essa é a coisa mais importante que existe. Se eu não fizer ninguém, não, não é. Nem é a mais importante e muito menos é a única. é. Então, por que eu vou me preocupar com isso? Essa malinha, eu tinha essa visão assim de, ainda tenho, acho, essa visão que a gente vai ficando mais velho, é como se a gente tivesse acumulando numa malinha as coisas que eu aprendi, as coisas que eu vivi, as histórias todas, tudo que eu vivi na minha vida, né? Daí tem uma malinha. E aí você vai É, ficando mais velho, eu tô com quase 70 anos, faço 70 anos esse ano. E aí tem assim uma necessidade de abrir essa malinha e, nossa, tem bastante coisa aqui ainda que eu quero dar. É interessante que eu tenho essa é, sensação de que eu preciso dar essas coisas. Não faz sentido dentro da mala. Elas não estão mais fazendo é. sentido dentro da mala. E acho que tem a ver com isso Mas que você está falando. é isso mesmo. Agora, se der, deu. Se não der, não deu. É, Né? Porque não adianta. Hoje ficou mais fácil, né? Antigamente era mais difícil. Hoje ainda ficou mais fácil. Você bota essa malinha no, no- na nuvem, né? põe na nuvem, pega quem quer, né? Aliás, pegam até sem Pega. autorização, né? Então facilita um pouco a vida, mas eu acho que é isso mesmo. Que legal. Sabe que eu estou sentindo um pequeno alívio, talvez um grande alívio, porque quando a gente pensa nesse compromisso com a próxima vida, o que eu tenho que levar essa bondade, tenho que levar uma série de coisas para ter uma próxima vida digna. Agora, se eu penso na finitude, não, é isso aqui, não estou com sensação de pressa, de que, nossa, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer, não. Tô calma, mas é isso, os próximos anos, o que vier, é isso, viver nessa relação. E, nossa, Isso. me deu uma tranquilidade grande, eu achei interessante, bastante interessante. O problema da acumulação é sempre esse, né? Tem um autor africano, eu acho que é do Senegal, mas pode não ser, que se chama Anta Diop. E ele diz uma coisa que é muito interessante. Aquilo, quando eu lia isso, me deu um sentimento de necessidade de ficar refletindo, ficar pensando.
Ele diz assim: eu não posso. Ele está falando da colonização africana, né, dos europeus na África no século XIX. E ele está dizendo: eu não posso justificar, entender essa maldade europeia, maldade, porque é maldade. Diz logo, inclusive, ele diz assim, antes desse processo colonial, quando vinham sequestrar gente para trabalho escravo, eu não posso entender essa maldade, senão através de uma visão de que a Europa, as pessoas na Europa, um país pobre, miserável, sem recurso, sem animais, sem plantas que pudessem, que fornecessem, ou seja, uma natureza que não provê a vida das pessoas dignamente, como provê na África. Na África as pessoas vivem bem. Por que que vivem bem? Saem ali, caçam, colhem, plantam um fruto e tem o fruto, caçam, vivem bem. Então, os europeus tinham que guardar. Com aquele inverno rigoroso, se ele não guardasse a semente para o ano que vem, ele não ia ter comida. Então, isso era um desespero, tinha que guardar. E isso vem a avareza. A pessoa tem que ser avarenta. Né? Por quê? Porque se ela tem que guardar, ela tem que cuidar, não vai dar para o outro. O outro vem aqui vai querer comer o meu pão, mas se eu 10 pedaços de pão, vai faltar no inverno. E na África, Tem tudo. se você tá com a mandioca, as batatas, os taioba ali, e vem alguém, por favor, coma. Tem mais. Depois vamos buscar mais. É. Né? Então, ele diz assim, essa maldade só pode ser essa questão atávica da avareza para guardar para o futuro. É. Tem que ser econômico. E aí ele diz, se a vida é pensada assim, não tem espiritualidade nenhuma. Não tem o quê? Desculpa. Espiritualidade, porque não tem Espiritualidade. relação. É. Deus tem que criar a espiritualidade, você guarda para o domingo, aí na igreja e reza. Oh, 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 oh. E pronto. Para que o templo? Para que isso precisa de um templo? Então, ele falava disso em relação a. Olha que interessante. E até hoje, uma Né? exploração, nossa, é o que fazem com a África até hoje, né? Não, é horrorosa, é uma coisa é de uma maldade mesmo, é Maldade mesmo. maldade, né? Mas É, mesmo que foi feito na América Latina, né, na América é, toda, com os indígenas, é de uma maldade. é. Você não acredita, como é que pode essa maldade, né? Por quê? Por quê, né? Você pega lá a destruição dos impérios Inca e Azteca, etc. Isso para falar dos grandes. É uma maldade, assim, É. E sempre construção escondido atrás de Deus, né? É Deus sempre que manda, né? construindo a igreja em É, cima da pirâmide. isso. Nossa. Literalmente constrói. Então, eu acho que esse acumular, o acumular é o princípio da avareza. Só os avaros é que fazem isso, né? Você tem que É, acumular, você acumula. Para você acumular, você tem que colonizar. Então, essa ideia e faz parte do mundo econômico, do mundo da economia da sociedade moderna, hegemônica, é, capitalista, colonial, europeia, é. cristã. E não é só um acumular para eu ter, é acumular para eu ter mais que você, né? Também tem isso, né? É acumular muito, né? Mas tem essa competitividade também, né? Tem Um a país que competição. quer ser, ele quer ser o poder, o outro país quer ser, não, É, agora está se pensando, não, se o Império Americano cai, será que sobe o Império Chinês? E quem será o novo império? Então, é. tipo, há de haver um império, né? Então, é sempre, alguém tem que crescer mais que o outro, né? É bem, nossa, a gente voou. Eu acho bem bacana, tô adorando conversar. O que a gente pode falar? Então, eu concordei que a gente tem que trabalhar nessa questão da dádiva, da troca, mas a troca harmoniosa e amorosa, né?
Eu acho isso interessante. E os oprimidos, não só as mulheres, as mulheres, né, em questão de gênero, mas os povos e as comunidades. Então, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa rica, mas eu sou uma pessoa privilegiada em muitos aspectos. E eu tenho relação com algumas comunidades que não são privilegiadas em muito mais aspectos. Como que a gente pode dar algum tipo de esperança para essas pessoas que não têm nada ou que Olha, estão eu acho que oprimidas? o primeiro sinal de libertação, né? O primeiro sinal de liberdade que aparece nos grupos é a autoconsciência, Hum, ou seja, a consciência da própria opressão. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque se não tem consciência da opressão, ou seja, se aceita a opressão como parte da natureza, como parte de uma determinação divina, né? Essa é a questão mais grave, né? É assim porque Deus quer, né? Se Deus quiser, a gente muda, né? Então, essa é a forma mais absoluta de opressão. hum, É fazer com que o outro acredite que a situação tem que ser assim, ela é irremovível. E a justiça é isso, né? É assim como está. Então, portanto, para mim, o primeiro passo é a consciência. Então, eu acho que o que a gente mais pode dar, o que mais a gente pode dar para essas sociedades é exatamente a consciência. Ajudar na consciência. Que a gente tem, que ah, isso a gente tem. Então, as dádivas materiais, óbvias que são muito bem-vindas, né? Dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, é um princípio geral, é até um princípio do cristianismo, né? é, Então, a dádiva material, ela é muito boa, é muito necessária. Dar esmola na esquina, você tem que dar mesmo. Se você tem, por que não vai dar, né? Agora, isso não, não não liberta. liberta. A verdadeira relação é a relação que leva à libertação. E, portanto, leva à consciência, leva ao entendimento e à esperança de mudança. Acho que essa é a questão, porque dessa consciência tem que brotar a esperança de mudança. E daí a participação no processo de mudança, que é um processo coletivo, obviamente. Fantástico. A gente está chegando na hora que é a hora mais triste, que a gente tem que encerrar. Eu estou muito feliz de ter conversado com você. A Auricum me tinha indicado para falar com o professor Pátia, de Cabo Verde, que eu conversei com ele. Foi uma conversa fantástica. E agora essa outra indicação, sou super grata a ela. E muito, muito, muito agradecida mesmo por você ter aceito, participar. Gostaria de que você me desse umas suas palavras finais para a gente se despedir. Bom, antes de se despedir, dizer que eu tenho na Gelane uma amiga muito querida, que estudou comigo aqui na PUC, fizemos muita coisa junto, participamos de projetos juntos, e ela sempre foi uma amiga querida. Então, quando é a indicação dela, o pedido dela, para mim, é aceito imediatamente. Então, ela E ela é muito querida mesmo. é muito querida. Então, e para me despedir, eu diria o seguinte: a, eu acho que há uma tomada de consciência, e que não é de hoje, uma tomada de consciência que já vem desde o final da metade do século XX para cá, uma tomada de consciência dos oprimidos da América Latina. Agora, não são oprimidos gerais, esses oprimidos têm nomes. São os povos indígenas, são os povos quilombolas, são os ribeirinhos e, fundamentalmente, os camponeses. Então, eu acho que o processo, se a gente olha para a América Latina, a gente olha uma América Latina hoje com camponeses, indígenas, quilombolas, né, palenques e outros nomes que tem na América Latina para quilombola, tomando consciência de que essa sociedade envolvente, que lhe está oferecendo integração para trabalho, para remuneração, não tem nada de oferecer. Ao Hum, contrário, sempre os oprimiu e sempre os quis
oprimido. Então, esse processo de consciência é um começo do processo de transformação. Eu acho que esses povos vão fazer a transformação. Não somos nós aqui de dentro que vamos transformar essa sociedade hegemônica. Por isso que eu digo que nós somos apenas uns coautores, né? Estamos na relação com esses povos que têm o controle. São exatamente os povos camponeses e indígenas. Vem a história, é a história do campo. Vai dar tempo? Não sei, porque o mundo está correndo risco. É. Mas, enquanto não acaba, Vamos a gente tem que ir esperançar. tentando transformá-lo. Vamos esperançar, como dizia o Paulo. Isso. Nossa, foi um grande prazer. Muito obrigada. Muito feliz de ter conversado com você. Muito orgulhosa de ter você no podcast. Foi muito bom, muito obrigado. Eu agradeço. Tchau.